Meninas, começando aqui o dia 2 de uma sequência de 7, porque são 7 dicas práticas, né, para quem tá começando aí no ateliê de roupas de mesa. A aula de ontem foi ótima, né? Acho que ninguém vai ter mais dúvida. Sobre elástico, acho que todas as dúvidas foram sanadas, né? Isso aí, então se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, porque ela não vai ficar disponível por muito tempo, tá bom? E hoje nós vamos iniciar a dica 2, que é em relação a tesouras e linhas. Vamos lá, as dicas sobre isso. Gente, não tem como trabalhar num ateliê de costura sem linha e sem tesoura, né, Lu? Então, eu vou passar para vocês, assim, dentro da minha experiência, eu prefiro usar, mesmo quando eu trabalhava só com a máquina doméstica, eu gosto muito de trabalhar com a linha em cone, por ser uma linha já preparada para uso em larga escala. Então, é uma linha mais resistente e uma linha mais parafinada. Então, e com relação ainda tem outra coisa, que é o custo-benefício, que você comprando ela em cone, fica bem mais em conta do que você comprar em carretel ou retroço, né? Inclusive, aquelas dúvidas que surgiram na caixinha, né, que eu te passei da pessoa reclamar que a linha dela arrebenta com frequência, pode ser um dos motivos, né? Pode ser um dos motivos, a qualidade da linha, pode ser o problema na agulha, porque às vezes a agulha quebrou, você trocou a agulha e colocou a agulha do lado errado, que é muito frequente isso. Nós vamos mostrar mais para frente a diferença de colocação da agulha, o lado certo e o lado errado. E a outra coisa também pode ser a tensão da máquina, que às vezes a máquina está regulada com uma tensão muito grande, então a linha não aguenta a pressão e arrebenta. Então a primeira coisa que a pessoa tem que ver é se ela está utilizando uma linha de qualidade, não é isso? Exatamente. Até porque você faz aquele ponto bordado no guardanapo, festonê, então se você usar ali uma linha que não é de uma qualidade boa, você não consegue fazer aquele E o ponto, toda vez que arrebenta, até você colocar na mesma posição para dar a emenda, é complicado, porque fica difícil você fazer isso, né? Então, e o tempo que você perde também, né? Exatamente. Mas aí eu queria mostrar para vocês, porque eu tenho certeza que algumas devem estar perguntando, gente, mas como que eu vou usar o cone numa máquina doméstica, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para utilizar, a solução que eu encontrei para usar, porque eu sempre usei essa aqui mesmo quando a gente tinha só a máquina doméstica. Gente, vocês têm que entender que a mãe, ela foca na solução. Eu acho que por isso que ela é tão produtiva. Enquanto ela não arruma um jeito, ela não sossega. Então esse aqui eu acho que você comprou até numa loja isso aqui a gente acha em qualquer loja de armarinho, normalmente tem, máquina que conserta máquina de costura. Isso aqui é um suporte para a linha, né? É um suporte para a linha para máquina industrial. Você acha que também no Mercado Livre tem, tá? Acha tranquilamente. Esse aqui tá tão velhinho que tá até colado aqui com cola quente, então para vocês... Praticamente você também não utiliza mais ele, né? Quase não uso mais. Então eu vou mostrar para vocês. Vocês vão colocar o cone de linha aqui, né? Tá? E vai colocar na máquina. Normalmente. Normalmente, como se fosse enfiando normal, como se fosse um carretel. Entendi. Tá? Então, em termos de praticidade, isso aqui resolve. É só você colocar atrás da máquina, do lado da máquina. É importante também elas pregarem numa basezinha, né? Uma base. Ou então, se vocês tiverem uma mesa própria só para costura, vocês podem parafusar na própria mesa também, né? Então, é só uma ideia que eu tive, que resolveu o meu problema. E eu queria passar para vocês. Então se elas tiverem só a máquina doméstica e quiserem utilizar ali em cone, dá uma olhadinha no Mercado Livre, procura o suporte para linha de cone, né? Cone de linha que elas vão encontrar. Isso, tá? Ou então qualquer loja que conserta a máquina também é muito fácil você encontrar, tá? Sem problema nenhum isso aqui. Então peça essa geringonça pra cá. Olha como é que ela chama minhas invenções de geringonça. Não, se resolveu, tá bom. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre tesoura, né? Gente, tesoura, meu Deus, eu que devia falar sobre tesoura, porque eu já levei muito, porque você não me pega a tesoura de eu cortar tecido, vou cortar algum papel, não pode pegar a tesoura tal. Isso eu sempre escutei lá em casa. Então tem que separar o que corta o que, não é isso? Isso. O principal da tesoura primeiro, você ter uma tesoura boa, grande, né? Que seja anatômica a sua mão, que essa aqui
Já teve até menina que falou que reparou na minha mão, né? Eu tenho, né, meus problemas de artrite, de artrose, meus dentes. Então essa aqui, por exemplo, é uma tesoura que eu me sinto bem com ela. Ela é anatômica à minha mão. Mas, por exemplo, se a Lucília for usar essa tesoura, ela vai achar um trambolho de grande, né? Sim. Então, isso aí você tem que escolher. É uma coisa muito pessoal. Mas tem que ter uma tesoura boa, forte. Porque, principalmente, você vai utilizar corte de tecidos mais grossos. Eu hoje, por exemplo, para cortar o suplás, principalmente, eu já uso a máquina de cortar elétrica, que facilitou muito a minha vida. Mas quanto tempo você cortou com a tesoura? Muito tempo com a tesoura. Então, como são dicas práticas para início, não adianta eu falar aqui e mostrar para vocês a máquina de corte elétrico, né? Então, é preferível que você vai começar com uma tesoura. Sim. Então, é você ter uma tesoura boa, anatômica, bem amolada, para você fazer o corte das suas peças. Essa tesoura é só para isso, tá? Você não pode cortar outras coisas com ela. Tem que esconder de filho, esconder de marido, esconder essa tesoura. Essa tesoura tem que ser o seu xodó. Você não pode botar a mão, ninguém botar a mão para fazer outra coisa. No meu ateliê, eu devo ter no mínimo umas 12 tesouras. Porque tá? cada vez que você tem que mandar amolar também é um custo extra, né? Sim, é um custo extra. Então, por exemplo, eu tenho outra coisa que eu posso falar para vocês. É ter uma tesoura para uso geral. Para cortar papel, para você fazer um molde, para cortar a manta R2, para cortar a manta R1, né? Então, para a hora que você for embalar, por exemplo, é até bom você ter uma outra quando você vai deixar só na parte de embalagem, né? Porque você vai, às vezes, vai reciclar uma caixa, você precisa cortar. Você vai cortar papel para embrulhar. Deixar na expedição de pedidos. Isso, a parte de fita, né, da fita adesiva. Então você corta a fita adesiva, normalmente adere um pouquinho de cola na tesoura. Então isso tudo, de uma forma ou de outra, vai danificando o corte da tesoura. Então se você pegar e fizer isso com sua tesoura de corte de tecido, com certeza você vai ter que... Vai durar uma semana. Você vai ter que estar sempre amolando. Então, e é um custo alto, né? A parte de amolação de tesoura, eu acho, muito alto. Então, é você deixar uma tesoura só para uso geral. E a outra coisa é uma tesoura menor que eu deixo sempre na máquina. Entendeu? Pode ser essa ou aquela essa grande aqui, por exemplo, se eu tô na máquina para cortar um fiapo, ela é incômoda para isso, porque ela é grande, ela é pesada, então ela não é uma tesoura boa para isso. Agora, essa aqui não, já é uma tesourinha que você já pega só na pontinha, cortar ali depois, deixar só pro arremate, deixa só na máquina. Então, ela fica por conta só disso. Entendi. Entendeu? Tá, então, pelo menos 3 tesouras, né? Uma para corte de tecido, uma para cortes em geral, ali o papel, plástico bolha, a fita, a manta. Isso. E uma menorzinha, que pode... Eu escolheria até uma menor que essa, né? Se fosse para mim, para fazer os arremates. Exatamente. E a outra coisa muito importante, principalmente na tesoura que você vai usar para corte, é você nunca deixar cair. Porque toda vez que cai, com certeza você vai danificar o corte dela, tá? Então é uma tesoura que você tem que deixar num lugar em que ela tenha um sossego, né? Sem você muito esbarrar muita coisa nela, para evitar realmente acidentes com ela. Tá, então vamos ver. Hoje você já usa a máquina de corte industrial, né? E também usa aquele rolinho, né? De corte na tábua. Exato. Mas para quem tá começando, o que todo ateliê vai ter é a tesoura. Sim, não tem como, mesmo você tendo as máquinas de corte, não tem como você não ter a tesoura. De uma forma ou de outra, você vai ter que estar sempre utilizando. Tá, então, gente, essa dica eu acho que é a mais prática de todas que a gente selecionou, né? Sim. A questão da linha é super importante, até porque a cada vez que você parar para recolocar uma linha, para continuar da onde você parou, é um tempo, e o tempo é precioso dentro do ateliê, né? Se vocês vissem, a mãe tem toda uma logística de produção, né? O dia que ela pega para fazer capa, é capa. O dia que ela pega para cortar americano, é corte de americano. Fala um pouquinho para elas como é que você faz essa divisão. Bom, no dia a dia, no meu ateliê, na verdade, quando eu vou dormir no dia anterior, eu já tenho meu dia seguinte todo programado. O que eu vou cortar de manhã, o que a minha ajudante vai ajudar naquilo. Então, eu já tenho uma programação, que a hora que eu já chego lá, eu já estou determinada naquilo. Isso quando eu já não separo
no dia anterior tudo que eu vou fazer naquele dia. Até porque você vai ter que, por exemplo, se você for cortar o guardanapo, você vai ter que desocupar a sua mesa de corte, você vai ter que deixar tudo acertadinho, bonitinho para você, né? Não ter aquele monte de coisa que normalmente você vai jogando em cima da mesa e vai trabalhando. Se você vai cortar suplá, você já tem que deixar um espaço separado para você guardar os pedacinhos, onde que você vai colocar, por exemplo, que terminei de cortar o suplá. Eu já pego, já tiro as pontinhas das beiras para poder guardar, para fazer os sachês, os retalhos, porque é uma coisa assim, eu tenho muita dificuldade de jogar retalho fora, eu tenho mesmo, muita dificuldade. Então, eu já deixo tudo separadinho por caixa, então isso tudo interfere na produção do dia a dia, né? Então, por exemplo, voltando aqui numa coisa da linha, vocês vão ver, pega a minha geringonça. Vamos lá. Volta com a geringonça. Volta com a minha geringonça. Então, vocês viram aqui que eu coloquei 2 suportes de linha. Então, quando eu vou comprar, quando eu ia comprar para essa aqui, para usar, então faz de conta que são as mesmas cores. Eu sempre comprava 2 cones iguais. Por quê? Porque se esse aqui tá enfiado na máquina, acabou a linha da carretilha, eu preciso enfiar a carretilha. Eu preciso encher a carretilha da máquina. Então, se eu for tirar esse cone aqui, desenfiar minha máquina toda, pegar, colocar no chão para poder encher uma carretilha, isso tudo é tempo que você perde no dia a dia. Então, aqui você usa, no suporte de linha, você coloca 2 linhas do mesmo tom e acabou uma, você já... Isso, porque aí eu não preciso desenfiar a máquina, né? Essa aqui, por exemplo, na máquina enfiada, acabou a linha da carretilha, eu já pego esse aqui para encher a carretilha. Então, esse tempo, isso é que eu falo que é otimizar o tempo. Porque o tempo que eu vou desenfiar a máquina inteira, tirar esse cone, encher a carretilha, depois colocar ele aqui de novo, colocar no lugar e enfiar a máquina toda de novo, Entendi. Isso tudo é tempo. Enquanto isso, você já podia ter bordado um guardanapo. É verdade? Entendi. A gente vai descobrindo aos poucos de onde vem a produtividade, né, da pessoa. Agora, outra dica também importante é os cones que elas usam mais, tipo branco, preto. Sim, Elas comprarem o cone com maior quantidade de linha, né? Porque tem cone com 1.500 metros, tem cones com 2.500, com mais, né? mais com mais metragem. Né? Então, por exemplo, na época de Natal eu uso muito vermelho. Então, eu já compro uma quantidade até para você já ter... E padronizar, né? Porque tem vermelho um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais aberto. Aí tem que olhar na numeração. Uma outra dica que eu posso passar com vocês, a linha, se vocês não repararam ou nunca utilizaram a linha em cone, ela tem uma etiquetinha aqui dentro, tá? Então, se vocês quiserem dar sequência ao mesmo tom de linha, é só vocês pedirem pela numeração de cor, tá? Essa aqui vermelha, por exemplo, é o 209. Então, em vermelho deve ter N tipos de vermelho, 10 tons de vermelho. Então, se você não prestar atenção nesse detalhe com relação à numeração da linha, você corre o risco de você esquecer de levar a amostra e chegar lá e trazer um vermelho diferente daquele que você já está usando, né? Entendi. Então, gente, essas foram as dicas, assim, práticas, né, em relação a tesoura e linha. Acredito que são dicas que todos devem ficar muito atentas, porque são pequenas coisas que vão fazer a diferença, né? Não sei se vocês repararam na hora que eu perguntei para a mãe como é que ela gerenciava ali, né, a produção dela, ela já falou, já vou dormir pensando no que eu vou fazer no dia seguinte. Então é isso, não tem como você chegar aqui, cortar um suplá, ir ali costurar um guardanapo, ir ali cortar um americano. Tem que fazer a coisa já pensada para fazer. Vai cortar só suplá naquele dia? Corta suplá. Vai fazer guardanapo? Borda guardanapo, né? Para você tentar ter uma otimização de tempo, né? Porque quanto mais, por exemplo, você já tiver com aquilo, por exemplo, você vai bordar guardanapo. Para bordar o guardanapo, você já vai ter que ter cortado, você já vai ter que ter passado, marcado a bainha. Então, isso tudo é uma programação que você tem que fazer, porque senão o dia não rende, né? A coisa não flui. Então, se você vai fazer e esse tempo que você otimiza, você pode usar para você atender o seu cliente no WhatsApp, fazer mais um contato, né? Sim, porque isso tudo, né? Eu não sei como vocês fazem aí no ateliê de vocês, mas além dela fazer as peças, ela também atende
pelo WhatsApp. Então, ela já separa uns horários, né? Sim, durante a manhã, a tarde, eu tenho a um noite. horário mais ou menos fixo de manhã e à tarde e à noite para atender as clientes, porque eu já tive inclusive cliente que fala assim: nossa, mas você não me responde na hora. Gente, eu tenho que produzir, que se eu não produzir eu não tenho o que vender. Então, normalmente eu já ponho o meu dia bem assim, cronometrado. Né? mais ou menos cronometrado. É lógico que surgem situações de modificação, que interferem no seu planejamento, mas o básico você tem que ter realmente planejado, porque senão você não consegue render o seu trabalho. Né? Eu acho que isso aí é uma dica extra, né? Fugir um pouquinho de linha e tesoura, mas é uma dica extra valiosa. Porque imagina se você tá bordando um guardanapo, e você para ali para atender a pessoa, e depois você volta, aí você vai ali com o negócio não flui, né? Não rende. Então, saibam coordenar em tudo que vocês têm que fazer, separar um tempinho para cada coisa. Aproveitem essas dicas, né, das tesouras, das linhas e a dica extra de organização do que vocês vão fazer no ateliê, para vocês fazerem o serviço de vocês render, né? Porque eu acho que principalmente para quem trabalha sozinha, e você trabalhou sozinha há muito tempo, isso é muito importante, né? Você porque conseguir... ninguém começa, em termos assim de início, nós estaríamos aqui assistindo isso, as nossas dicas, ninguém vai começar um ateliê com 10 ajudantes, né? Você vai começar, você ou mais uma. É o eu ateliê, né? Eu ateliê. Então, são coisas que você tem que, de alguma forma, planejar, né? Para você, porque imprevistos vão surgir todos os dias. Às vezes você tá lá fazendo uma sequência de jogo americano e você recebe um pedido de capa de soplar. Aí a cliente está com urgência, porque isso aparece todo dia, né? Uma que quer para ontem. Então você tem que parar aquilo e voltar para a capa de soplar. Mas são coisas eventuais que surgem, né? No dia a dia é sempre bom você ter um planejamento. E uma outra coisa que eu gostaria de voltar na tesoura, porque pode surgir na caixinha de pergunta, é sobre marca de tesoura. Gente, eu não vou falar sobre marca de tesoura, porque essa aqui, por exemplo, que eu amo, que eu gosto demais, ela nem marca tem. Ela é excelente, ela já foi amolada várias vezes. Para quem entende alguma coisa sobre amolação vai ver que o biquinho dela já está até gasto, mas é uma excelente tesoura. Mas isso aí vai ser questão, eu acho que é mais de sorte e de você se adaptar, dela ser anatômica. Eu acho que isso que é o mais importante. Porque para mim, por exemplo, não adianta eu pegar, por exemplo, essa tesoura aqui. Essa aqui é mundial. Todo mundo conhece uma tesoura mundial, tá? Mas olha só, ela não é anatômica, ela não acerta na minha mão, eu acho ela curta para trabalhar. Então, cada um vai ter um jeito e vai ter que se adaptar. Não adianta eu dizer para vocês ou essa ou aquela, esse tamanho, porque existem tamanhos também. Então vocês é que vão ter que descobrir no dia a dia de vocês aí aquela que mais se adapte ou que você mais goste. É muito pessoal. Tesoura é uma coisa pessoal. Eu acho que deve ser igual alicate de unha, né? Cada um prefere uma marca, prefere um com a pontinha maior, um com a pontinha menor. Então é teste mesmo, né? É teste. A única coisa que eu gostaria realmente nessa parte com relação a tesouras é aquilo que eu vou frisar novamente. É você deixar uma só para você deixar na máquina, para você arrematar. Uma tesoura só para você fazer os extras no ateliê, tipo corte de papel, corte da manta R2, embalagens, coisas que você precisa cortar extras. E você ter escondida a de tecido, a sua tesoura de corte que você vai trabalhar no dia a dia. Que é isso que é o mais importante, é você realmente não estudar, tá? Tá ótimo. Então, gente, assim a gente encerra aqui a segunda dica, né? Que foi linhas, tesouros e dicas extras de organização de ateliê. E amanhã a gente tá de volta. O assunto de amanhã é um assunto que é um dos campeões de pedidos nas caixinhas. Falaremos sobre jogos americanos dupla face, tá bom? Amanhã a gente tá de volta.